Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Cassiano Nunes Oficial. Esse canal chamava-se Força Católica, mas eu soube aí que o YouTube ele pega os vídeos. Eu quero conversar hoje com os padres e os catequistas. É uma conversa de filho. Não sou aqui pai, não sou formador, não sou nada. Eu sou um católico que nasci na Igreja Católica. E eu nasci na igreja, eu não vim de igreja protestante, nem fui lá conhecer nada de igreja protestante. Li alguns livros protestantes, até bons, há uns 10 anos atrás isso, não leio mais, mas não tenho preconceito não. Mas eu quero falar com os padres e os catequistas das paróquias, e formadores, e o que for. Eu quero conversar porque é o seguinte, eu tenho andado para dar algumas palestras em algumas paróquias, e a gente vê os catequizandos, a gente vê no olhar dos catequizandos como eles estão precisando de mais conteúdo. Né? Como os líderes, você vê nos líderes, com todo o respeito. Se você não concorda comigo, escreva aí embaixo. Por exemplo, a gente não vê as pessoas sendo ensinadas com insistência, didaticamente. Hoje tem tanto recurso audiovisual, para ler a Bíblia 10 minutinhos por dia. As pessoas não conhecem o catecismo da igreja. As pessoas nunca ouviram falar o que é o catecismo. Aquele livrinho amarelo. O livrinho amarelo, não vou nem pegar aqui, eu nem trouxe, mas eu tenho aqui, acho que é uns 3. O mais atual, inclusive. Né? Tem a doutrina social da igreja, gente, meu Deus. O que a gente... Olha, compartilha esse vídeo. Você pega o link aí, você coloca compartilhar, você pega o link, mostre alguém da sua paróquia. Porque às vezes esse assunto não é assim um assunto polêmico. E aí o YouTube ele não tem o objetivo de espalhar, mas é um assunto urgente. Eu tenho uns vídeos aqui sobre liderança. E é impressionante como às vezes as pessoas vão chegando aos 50, 60, 70 anos e cadê o jovem, novas lideranças? E aí o jovem que é liderança, ele não forma outros jovens. E aí a gente vai participando dos momentos de oração, a gente não vê aquele poder do Espírito Santo, que não é uma coisa de renovação carismática católica, não é um patrimônio de novas comunidades, mas é de toda a Igreja Católica. Padres, meus queridos, eu falo assim, mas eu falo com imenso respeito a vocês. Falo com imenso carinho. Se você vê aqui nesse meu canal, que eu tenho aqui vários vídeos, o meu respeito, o meu carinho aos sacerdotes, ao Santo Padre, o Papa. Se você vê esse vídeo daqui a 25 anos, esse Papa, eu digo, e disse até recentemente isso, ame e respeite qualquer que for o Papa. Se ele estiver errado, faça como Santa Catarina de Sena, converse, dialogue. É outra coisa. Eu peço a você que é peça, você é formador, peça feedback. Como é que eu tô? Como é que eu sou? Como é que você me percebe? A gente chama isso, eu sou psicólogo nas empresas, de avaliação 360 graus. Claro, como um pai de família, o pai é importante. O pai perguntar ao filho, meu filho, como é que você me vê como pai? Você vai perguntar isso todo dia? Não. Mas trimestralmente, semestralmente, isso é importante. Você saber como é que seu filho percebe você. Como é que seus paroquianos percebem o Senhor. Como é que seus catequizandos percebem você como catequista. Como é que seus formandos percebem você como formador. Não dá tempo mais pra gente ficar, os católicos tudo fraquinho, vão pra missa ali, saem da missa, recebem Cristo, recebem o corpo humano, vivo, com as chagas brilhantes de Jesus que sofreu na paixão, e aí não leva ninguém depois para viver para ser preparado para viver essa experiência na catequese. O seminário de vida no Espírito Santo, as paróquias, tem outras formas de viverem a efusão, mas Pentecostes não é um patrimônio de RCC, de nada. O Espírito Santo, e aí os milagres, perseguição, poder do Espírito, revelações, entusiasmo que você via nos Atos dos Apóstolos, não é uma coisa para
para o tempo só do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou contar um testemunho. Eu estava participando de uma oração, porque às vezes quando a gente não conta um testemunho, fica uma coisa assim muito teórica. E aí, eu recebi a oração, e aí o irmão proclamou, parto de risco. Eu, no momento, eu disse, parto de risco, meu Deus, será que nunca minha mãe me falou sobre parto de risco? E aí fomos no outro dia evangelizar. E aí, quando chegou no outro dia, Deus me lembrou dessa palavra parto de risco. E essa palavra era para uma jovem que estava indo para a favela que a gente estava indo evangelizar. Era eu e outra irmã que estávamos indo. E aí, quando nos aproximamos, pedimos para ajudar ela, que ela estava com o bebê e a sacola. E aí, Deus lembrava, parto de risco. Eu disse, aí depois que eu vim entender que aquela palavra não era para mim, era para no outro dia, a pessoa receber essa palavra ou gerar em mim a confiança de que Deus, vou lhe contar o restante da história, queria curar aquele bebê por causa dessa palavra. Veja, quando chegamos na casa dessa jovem que teve o parto de risco, ela falou, não, eu estou vindo do hospital porque eu tive um parto de risco. E aí, na hora eu me lembrei, meu Deus, né? E aí vamos rezar. O que esse menino foi batizado? Para encurtar a história, o menino tinha um sopro no coração, podia ter problemas ao crescer, e com o batismo, depois do batismo, fez o diagnóstico e foi curado. Nós orientamos ela para que o menino fosse para a pia batismal. Teve um outro exemplo, que esse eu fui com o padre visitar essa pessoa. Estávamos numa mesa, e aí na mesa falou a história, olha, uma criança se jogou da janela de suicídio. Deus na hora me falou, amanhã você vai nesse apartamento. Meus irmãos, eu não fui, eu não tinha um endereço. Quando eu bato na porta, pergunto ao porteiro, queremos visitar e evangelizar. E aí na portaria do edifício, o porteiro, aqui tem um apartamento que está precisando, porque teve uma criança que se jogou aqui do apartamento. Meus irmãos, Deus fala. Meus irmãos, isso eu não sou melhor do que você em nada. Tenha certeza disso, ou pior. Porém, você precisa confiar que Deus, como fala comigo, como fala com Filipe, o Espírito Santo, lembra de Atos dos Apóstolos? Falou assim, Filipe, se aproxime ali daquele eunuco, que ele está lendo Isaías e vai precisar de alguém que explique a ele a Bíblia. Mas você tem que pedir aos seus catequizandos, pessoas, que leia 10 minutinhos a Bíblia. Meu Deus, a gente passa 1 hora nas redes sociais, no WhatsApp. Nós não podemos ler a Bíblia 10 minutos todo dia? O que é isso? Vá mais vezes à missa. Se organize. Não vá só domingo. Por que, Cassiano, ir mais vezes se a igreja só fala para ir no domingo? Meu irmão, porque a batalha que nós estamos vivendo é terrível. A gente precisa rezar mais por essa loucura de falta de católico que a gente não vê. Católico até na política. A gente não vê. Cadê os líderes que reúna, que chame, que anime? Que esse eu vou apoiar. Esse eu quero apoiar. A gente só vê o povo em campanha. O que é isso? Político de época de campanha? Né? A gente precisa conhecer, entender quem é essa pessoa. Fazer pergunta, dialogar. Isso é político. Político de partido antigo, partido grande, que eles acabaram com o Brasil. Outra coisa, padre, por favor, na homilia, eu tenho a ousadia aqui, respeitosamente, de te dizer, 10 segundos, não fale de políticos não, nem de partidos, mas diga às famílias, conversem sobre política, porque a igreja manda isso. A igreja, na doutrina social da igreja, na Bíblia, dai a César o que é de César. A política é algo sério. Não sou eu que estou falando aqui. Eu só estou implorando, meus queridos pais, sacerdotes. Implorando, vendo. Eu vou dar uma palestra, eu vou... As pregações, a gente vê o povo desnutrido. Porque estamos olhando para eles, muitas vezes, menosprezando o poder de Deus
na vida destas pessoas, desses irmãos, desses filhos de Deus, consagrados no batismo, que como todo batizado possuem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro deles. Escreva aí embaixo, como eu te pedi, pegue o link desse vídeo, compartilhe, peça seu filho para compartilhar, peça seu filho para compartilhar para te ensinar como é que compartilha se você não sabe. Você que é jovem, mostre ao seu pároco esse áudio, esse vídeo. Deus te abençoe cada vez mais. Eu vou tentar colocar aqui, tem outros vídeos. Os últimos vídeos, inclusive, do canal são muito importantes. Falo sobre cura interior e sobre liderança na Igreja Católica. Te aguardo lá. Deus abençoe. Um grande abraço. Shalom.